Ora boas YouTube, este vídeo é o vídeo mais importante que eu já fiz até ao momento. E digo que é o mais importante porque trata de um assunto, como já devem ter percebido, que é a liberdade de expressão. E é o mais importante porque, não tendo liberdade de expressão, podemos esquecer tudo o resto. A liberdade de expressão é o checkmate. A partir do momento que as pessoas forem proibidas de dizer o que pensam e forem proibidas de criticar, acaba-se qualquer esperança de darmos a volta à situação. E a situação na Europa está a atingir um ponto tal que, neste momento, há pessoas que estão a ser presas apenas por delito de opinião. Estão a ser presas porque têm a opinião considerada errada ou inadmissível, que é uma coisa incrível em democracia, é haver opiniões que são inadmissíveis. Toda a gente já terá percebido que nos dias de hoje a elite política tem a imprensa completamente controlada. Não há qualquer hipótese de se ver na imprensa uma opinião que seja crítica à política da União Europeia e que seja crítica à narrativa que é dominante hoje em dia. A narrativa de quanto mais refugiados melhor, o multiculturalismo é a nossa maior força e etc. Não há qualquer possibilidade de ouvirmos uma opinião diferente disto na televisão. E neste momento a única hipótese da pessoa ter acesso a uma informação imparcial é a internet. Acontece que recentemente a União Europeia assinou com os operadores das redes sociais um chamado Código de Conduta, que à primeira vista até pode parecer interessante e que basicamente trata-se de remover da internet todos os comentários xenófobos, racistas e por aí afora. A questão é que eles consideram racismo e xenofobia qualquer crítica à política de imigração da Europa. Apesar de neste momento isto ser só um código de conduta, não é preciso ser nenhum Einstein para se perceber que isto mais tarde ou mais cedo vai ser transposto para lei para os vários países da União Europeia. Aliás, já há alguns países que já adotaram isto como lei, como é o caso da Alemanha. Por outro lado, há aqui duas questões que saltam-me logo à vista e que são importantíssimas, que é a questão de, por um lado, não haver uma definição do que é que eles entendem por racismo, xenofobia e por aí fora. O que faz com que eles, neste momento, consigam encaixar tudo o que seja críticas à imigração como racismo. E pior ainda, é que este código de conduta só se aplica a um dos lados da discussão. Ou seja, vocês podem ir à internet e o que não falta para aí é, por exemplo, tweets e posts no Facebook de insultos aos povos europeus e aos povos ocidentais por parte de muitos dos imigrantes que estão na Europa, por exemplo. Isto só se aplica quando é contra a política de imigração. E neste aspecto a Alemanha é líder. A Merkel e a Alemanha são líderes em termos de censura e em termos de proteção aos refugiados. E vamos ver aqui uma série de exemplos. Aliás, a Alemanha é um dos países onde atualmente se prendem pessoas por criticar o governo. Ainda recentemente eles prenderam um casal por causa de terem criado um grupo no Facebook que era crítico à política de imigração. Atenção, não estamos, volto a frisar, não estamos a falar de racismo nem neonazis. Estamos a falar de pessoas que criticam esta política. O comentário que vocês estão a ver, que foi o comentário que deu direito a eles serem presos, é considerado um crime de ódio. É considerado discurso de ódio. Mas isto que vão ver agora a seguir não é. E agora, para que tenham noção do duplo critério, esta senhora que estão a ver na imagem já é a terceira vez que é presa, desta vez foram 10 meses, chama-se Ursula Haverbeck. Esta senhora é presa porque nega que os nazis andassem a exterminar os judeus. Ou seja, ela não nega que os judeus foram postos em campos de concentração, não nega que os nazis fizeram montes de coisas, ela só nega que eles andassem a exterminá-los sistematicamente. E já é a terceira vez que vai presa. A senhora não deseja mal a ninguém, não deseja a morte a ninguém. Digam-me lá se acham que faz sentido mandar uma mulher destas para a cadeia e permitir que manifestações como esta que nós acabámos de ver, que se sucedem, isto é só um exemplo, isto já aconteceu várias vezes, à frente da polícia, como podem ver, e não acontece nada. Para que percebam melhor a dualidade de critérios, ainda recentemente um grupo de refugiados pegou fogo a uma sinagoga e foram apanhados e foram a julgamento. O juiz, no seu despacho, mandou-os em liberdade, não foram condenados à prisão. O juiz, no seu despacho, disse que aquilo não foi motivado pelo ódio aos judeus. Diz que os refugiados só fizeram aquilo como uma forma de crítica a Israel. Percebam bem, pegar fogo a uma sinagoga não é um crime de ódio, é uma crítica. Fazer o comentário que aqueles senhores fizeram no Facebook, isso já é um crime de ódio.
Percebam bem a dualidade de critérios que vai aqui. Outro exemplo da dualidade de critérios. Um conhecido apresentador e comediante chamou à líder de um partido de direita rameira nazi. Avisada, avançou para a justiça. O tribunal determinou que aquilo não era ofensivo, nem era ódio, nem era discurso de ódio, nem discurso ofensivo. Era apenas sátira política. É óbvio que isto só aconteceu e só passou em claro porque estamos a falar da líder de um movimento de direita, que até é dos que mais se manifestam contra a política de refugiados. Ninguém de certeza duvida que caso fosse avisada fosse a Merkel, a decisão tinha sido outra, obviamente. Neste momento lá na Alemanha, o que eles consideram comentários de ódio, né? Que no fundo a maior parte são críticas só, dá direito a multa, prisão e até pode já, a bastonária da Ordem dos Advogados até já começou a falar em criar-se leis para retirar as crianças a estas pessoas. Pá, isto é ditadura. Isto é ditadura. Isto não é diferente de outros regimes que andam por aí. Se eu não tivesse ido buscar isto a órgãos de comunicação social, eu não acreditava. Se uma pessoa no café me chegasse ao pé de mim e dissesse: olha, isto está a acontecer na Alemanha. Estás a brincar. A sério. A Inglaterra, por exemplo, a primeira coisa que a polícia fez a seguir aos atentados de Manchester foi irem para as redes sociais, para o Twitter e para o Facebook, postar um comentário que dizia o seguinte: aliás, vocês estão a ver, cuidadinho com o que dizem, porque senão recebem uma visita da polícia e vão para a prisão. Epá, isto é digno do tempo do outro senhor. Isto é digno da PIDE e por aí afora. Isto não é democracia. A polícia presta a sair para as redes sociais dizer às pessoas para terem cuidado com o que dizem. Também em Inglaterra, e aqui vejo, lá está a dualidade de critérios, e agora vamos buscar a situação da sinagoga que ardeu na Alemanha. Em Inglaterra, mandaram para a cadeia um rapaz porque meteu uma sandes de bacon à porta de uma mesquita. Epá, é uma brincadeira parva, é uma falta de respeito, é verdade. Pá, mas pena de prisão. Um grupo de pessoas pega fogo a uma sinagoga e é visto como uma crítica legítima. Na mesma Europa, um cidadão, pá, tem uma brincadeira parva, vai para a cadeia. E o pior é que este cidadão foi para a cadeia e foi assassinado quase logo assim que lá entrou. Como é óbvio, porque as cadeias inglesas estão cheias de extremistas. Aqui há uns tempos, lá, processaram um homem e o homem não chegou a cumprir pena de prisão, mas foi condenado, ficou suspensa. Porque o homem andava a postar tweets e posts no Facebook contra o casamento gay. Pronto, o homem não concordava e andava a expressar a opinião dele. Foi processado. E foi condenado. Epá, mas o que não falta em Inglaterra, e na televisão, o que não falta em Inglaterra é imãs a chamarem tudo e mais alguma coisa aos gays. Na televisão, eu já vi entrevistas na televisão. Epá, é esta proteção e esta dualidade de critérios que não se compreende. Só se compreende se tivermos em conta que existe um plano por trás disto. Na Suécia, a Suécia então é o descalabro, na Suécia tem listas, lista negra. E os mídias colaboram, sempre que sabem de algum indivíduo que anda a expressar uma opinião contra, vão lá e metem o nome na lista. Epá, listas negras. E a pessoa estando naquela lista não arranja trabalho em lado nenhum e é despedida do emprego dela. A pessoa se for apanhada a criticar os refugiados na Suécia perde o emprego. Isso é certinho. É mesmo certinho. E em muitos casos os amigos e a família deixam de falar com a pessoa. É ao ponto que a lavagem cerebral chegou na Suécia. Na Holanda, eles têm uma divisão da polícia agora especial para andar a ver o que as pessoas dizem na internet. E até abordam diretamente as pessoas. Quando uma pessoa está a postar comentários que eles acham que não deviam ser postados, respondem à pessoa: sei lá, aqui é a polícia, e pá, veja lá o que é que você anda a twittar demais. Como chegaram a dizer a você está a twittar demais. Está a twittar demais. Em França, por exemplo, antes das eleições, eles apagaram 20 mil contas no Facebook. Todas de direita. E eu, por acaso, eu acredito que algumas fossem mesmo racistas e extremistas, mas algumas delas eu até era subscritor. E eu até sei que não tinha lá nada de racista. Tinha lá crítica e, pior ainda, a maior parte delas estavam constantemente a passar vídeos de crimes e de outras situações provocadas pelos refugiados nas ruas de França. E é isso que eles não querem. O governo francês tinha encomendado um estudo há 2 anos sobre o Islão, para saberem a situação do Islão em França. E acontece que praticamente um mês antes das eleições o estudo ficou concluído para a apresentação. O problema, aliás, é o estudo a que esta notícia se refere. O problema é que os resultados e as conclusões do estudo eram explosivas e mostravam, por exemplo, na faixa etária até aos 18 anos,
é quase metade deles são a favor do terrorismo. E então, o governo francês, por exemplo, ordenou o instituto que fez o estudo, ordenou-lhes que eles não divulgassem o estudo até depois das eleições, para que as pessoas não formassem a sua opinião com base nessa informação. Este é o grande problema que está a acontecer hoje em dia, é que as pessoas votam e formam as suas convicções com base em informações falsas, com base numa falsa narrativa. Todos os países que acolheram mais refugiados estão a ter estes problemas, e isto tudo está a acontecer porque obviamente eles estão a querer silenciar todos os críticos. O objetivo, obviamente, é impedir que pessoas como eu continuem a falar. Pessoas como eu e outras que têm muito mais alcance e muito mais audiência. É impedir que estas pessoas continuem a falar e, pior, continuem a mostrar vídeos como estes que eu tenho feito. É que hoje em dia mostrar a realidade é um crime de ódio. Vocês pensem só nisto. Se estes vídeos que eu tenho feito conseguissem atingir a mesma audiência que um telejornal, imaginem o descalabro e a mudança política que se dava na Europa. Se todos os cidadãos da Europa tivessem acesso a estas informações todas, imaginem o quão diferente seria esta União Europeia. E é por causa disso que eles estão a fazer isto. E eu aqui vou deixar que a primeira-ministra da Polónia faça as despedidas por mim, porque eu não conseguiria dizer melhor do que isto que vamos ouvir. E já sabem, subscrevam, façam like, partilhem, que isso é que é o mais importante. Vai YouTube, tchau! Nie będziemy uczestniczyć w szaleństwie brukselskich elit. My chcemy pomagać ludziom, a nie elitom politycznym. I mam odwagę powiedzieć i mam odwagę zadać elitom politycznym w Europie pytanie, dokąd zmierzacie? Dokąd zmierzasz, Europo? Powstań z kolan i obudź się z letargu, bo w przeciwnym razie codziennie będziesz opłakiwała swoje dzieci.